Nesse nosso trabalho de combate à Violência Zero, com o programa Rafael Abud, a hora do basta à violência, nós temos a obrigação de entrevistar um empreendedor social de altíssima patente, de altíssimo gabarito, Antônio Carlos Silveira, que está aqui nos honrando com a sua presença. Tudo bem, Antônio Tudo Carlos? bem, maravilha, Rafael. Viemos aqui porque violência é uma vergonha. Esse Brasil precisa mudar. Muita violência desnecessária, por quê? Porque falta de educação é um dos grandes motivos da geração de violência. E você acha que alguém tem que fazer alguma coisa ou nós temos que fazer? Nós temos que fazer, porque se nós dependermos de terceiro, nunca chegaremos lá. Exatamente. Porque tem problemas, eu trabalho muito com comunidades carentes, tá? Sim. Porque eu tenho uma ONG, essa ONG social, nós fazemos a visita a comunidades. E achamos um absurdo que eu não nessas comunidades não tenha creches que vão até mais tarde, porque aí a pessoa deixaria a criança mais sossegada. Pode trabalhar, pode gerar emprego, o estudante pode estudar melhor, mas não, hoje o estudante não tem material suficiente, tiraram aquelas meninas de cozinha, não é marmiteira, é outro nome. Isso é um defeito de relação entre cliente e fornecedor? Isso aí envolve o que? A má alimentação é uma violência. Claro. Então a má alimentação e uma puxa a outra. Uma puxa a outra, exatamente. Não é? Então nós trabalhamos mostrando isso para a comunidade. Que mãe que vai trabalhar sossegada sabendo que venceu o horário, ela tem que correr e sair para buscar o filho, está errado. Não é? Está errado, as marmiteiras. Então tiram, porque dão o que para as crianças hoje? Porque dão suquinho, cadê aquela comida sadia, que alimenta? Com esse frio, precisa da alimentação sadia. Não, sempre precisa. Não dão. Sempre. Não dão, é complicado. Você não tem cria esse vínculo de violência. Compromisso mesmo. Então, né? a violência, o aluno que não está estudando, porque as drogas estão dominando o mercado. Sim. Então, não estão estudando, não aprende, é uma vergonha. No nosso tempo, você tinha muito mais tempo de escola, tiram o hino nacional das escolas, é uma vergonha. Sim. Então, não tem mais aquele vínculo patriótico. Exatamente. Então, tudo isso gera violência, isso é violência. É um estímulo à violência. E a falta de a educação para a criança gera violência. Sim. E faz de conta que está ensinando. Isso que é o pior. A criança sai. Este é o grande problema. Não é? Eu já tive a oportunidade de chegar para uma criança vizinha nossa que veio falar: olha, tio, estou me formando, terminei o curso e tal. Oh, que legal, parabéns tal. Que hora que está marcando naquele relógio lá? Não sei. Mas não sabe, porque não dão as matérias necessárias. Não dão. E uma outra coisa absurda, você pega a maioria das crianças de todos os níveis, estão com a caligrafia horrível, Sim. porque tiraram a caligrafia da escola. Sim. É uma outra absurda. Violência. Eles só querem saber de celular. Então, o celular não adianta. Não adianta. Né? É uma invasão. É uma invasão. Invasão. Isso é verdade. E aonde isso tudo vai parar, Santo Antônio Carlos? Onde vai parar? Só Deus sabe. Se é que vai parar. Eu não creio que vai parar, porque, infelizmente, não estamos falando de programa político, nada. Sim. Os nossos políticos dão um exemplo muito errado para todos. Sim. Porque é o desvio absurdos que tem nessa política. Eu não vou citar nomes, Não é necessário. mas você pede as emendas, então nessa briga toda por causa das emendas. Aí eu estou falando como ONG.
A ONG, a gente precisa de emendas para fazer uma geração de renda, fazer um trabalho cultural, um trabalho educacional bom. Oportunizar para todos. Chega lá, vamos supor, vou dar um exemplo, uma emenda de 1 milhão, você vai, ele vem e te repassa 400 mil, 600 fica para ele. E como é que você vai justificar isso no caixa? Como é que você justifica? Esse é o grande problema. Sem nomes, mas é uma realidade. Para que serve, então, todo o trabalho de excelência que você faz, que quando chega nesse ponto, a caneta barra? Isso. Esse é o grande problema. É o grande problema. Porque se você concorda com isso, depois você tem que fazer uma prestação de conta. Como é que você vai justificar esse buraco no caixa? E se teu projeto está dimensionado para R$1 milhão, o que adianta dar metade? Você não faz, ou faz relaxado. A mesma coisa, você está precisando das 2 pernas para andar, ele fala, eu vou dar uma. Não dá. Então com uma você também continua sem poder dar. Não, você não consegue, não resolve. Isso é o grande... Então nós temos um problema com essa geração nova, que está muito mal acostumada, não tem mais aquele respeito a pai e a mãe, não existe mais isso. Então isso também gera violência. Claro, porque hoje ele é uma criança, daqui a pouco é um adolescente, logo mais um adulto. E aí, que tipo de família vai constituir? Qual será o comportamento? É um comportamento de educador, um comportamento amoroso ou é um comportamento violento o tempo todo? Já tem violência com a mãe, já negocia com a mãe de uma maneira impositiva, desde criança, quando quer uma coisa, a mãe não deixa porque não é conveniente, a criança deita no chão e começa a nadar naquele chão frio. Exatamente. Né? Fazendo ameaça para a mãe. E quando ele começa a ter um pouquinho mais, sei lá, para 6, 7, 10 anos, ele quer o telefone. Não é a hora de você dar o telefone. Sim. Mas hoje as mães pegam o telefone e põem um filminho de desenho, põe alguma coisinha para deixa eu dar, olhando, ele fica quieto. Errado. Porque então, ele aprende mais violência. Mais violência, porque ali tem violência. Só tem. Até nos desenhos atuais tem violência. Os antigos não, mas esses têm, os novos. E ai da mãe se não deixar assistir. Fica louco. Aí ele fica um terror. E se a mãe já vive um relacionamento conturbado com o marido, então não dá, não tem mais aquele vínculo da família como tinha antigamente. O almoço em família. Não tem mais isso. O pode e não pode dentro de casa, porque se você não tem pode e não pode dentro de casa, quando sair, chegar a lugar nenhum. Então, isso eu vi outro dia no ônibus uma mulher com um filho de 6 anos de idade. Eu fiquei sabendo a idade porque um senhor idoso reclamou da criança sentada na cadeira de idoso e falou com a mãe, a senhora pode pedir para ele sair, para eu sentar? Não, ele vai continuar aí. Ele tem 6 anos de idade e vai ficar aí. Mas não é só isso, você entra no trem, no metrô, ônibus, é raro as pessoas que respeitam a condição do idoso, aquela cadeira que está demarcada para o idoso. Sim. Muito... Da onde vem isso? É o exemplo que a mãe dá. A mãe está protegendo a criança fala, eu sou bom, está fazendo tudo errado e é premiado. Sim. Então, cresce na mente da criança, eu como psicanalista posso afirmar categoricamente, a criança está sendo formada na delinquência, na contra-regra, na violência. E o que ela vai encontrar de reciprocidade? Mais violência. Vai apanhar na rua, vai ficar mal visto na escola, vai ficar com todas as oportunidades completamente cerceadas e vai ter problema quando estiver na fase adulta, depois mais tarde como pai de família, e assim vai indo, né? Como é que a gente faz para dar um basta nisso? Você que é uma pessoa vivida, que já teve... A única coisa que é a educação
desde a creche. Desde a creche, da primeira infância, você saber educar, senão não vai nunca mudar. Como você pode implementar isso na ONG e levar para a sua ONG o Instituto Violência Zero com um trabalho voluntário de assistência para preparar essas mães, esses pais, essas crianças para um mundo melhor? Sim, tá, temos que fazer, pôr na cabeça da comunidade. Mas a comunidade, você vai, eu estou dizendo isso porque eu vou muito em comunidades. E essas comunidades, você, para entrar na comunidade, tem que pedir licença. Você fala, pedir licença, Rafa? Já viu isso, Rafa? Para vir me dar aqui que precisa, pedir licença. Se o bom desculpe o termo, bom da boca, não pedir de dar direito, você não entra. Uhum. Então, eles mandam. Sim. E eles têm interesse da população mais burra, desculpe o termo, mais burra porque eles têm o comando, são tudo marionetes do tráfico. É isso mesmo. Marionete do É isso tráfico. mesmo. Isso é o problema da violência. Sim. É uma violência zero. Tem que ter violência zero. De Se não consequências imprevisíveis Imprevisível. e não, Mas, não melhores do que as que não, tem hoje. mas a prefeitura, a subprefeitura deveria fazer isso. Sim. É a educação, a alimentação básica e não aquele desperdício que nós temos no CEAGED que jogam fora comida, mas não dão. Exato. Uma fruta, Exato. nada. Então, Exato. a população vai recorrer a quem? Ao chefe do tráfico, porque ele dá o dinheiro. É o maldito dinheiro. Agora, Tudo agora é isso. Como que nós vamos mudar isso com uma eleição? Uma eleição é complicada, porque você tem um trabalho de conscientização na população. Você fala, olha, eu vou trazer aqui um candidato, tipo o Rafael, que está brigando pela violência zero, mas ele não vai brigar por você, porque o outro deu uma verbinha para ele. Então eles venderam o voto. Então a maioria dos votos são vendidos. Então, quando vai cobrar, o cara fala, vai cobrar o quê? Você vendeu? Esse é o grande problema do Brasil, a conscientização da população. E só pode mudar isso através da escola, dos pequenos. Ou a gente muda esses pequenos agora, ou nunca vamos melhorar. Sim. E que conselho você daria para quem está nos assistindo, que não conhece o seu trabalho na ONG, mas conhece o nosso trabalho com a violência? O pessoal tem que saber que a educação é a base de tudo. Se não deixar mudar a criança, nós nunca mudaremos o Brasil. Sim. Parabéns pela sua conscientização. Uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados. Você acha que se você está andando na rua e passa um meliante com a maquininha de chupar dados de cartão e passa perto de você e suga a sua senha do banco, o seu extrato do banco, o famoso chupa-capa, isso é uma violência? É uma violência. A partir de hoje não vai ser mais, porque o programa Violência Zero acaba de fazer uma carteirinha para você colocar o seu... Pode pegar e ir olhando para colocar o seu cartão bancário aqui dentro. Tá vendo? Vocês não devem ficar sem isso, porque isso é uma pura verdade. Com isso aqui não passa nem na maquininha. Então, porque é um problema. Você está esperando um cinema, um exemplo, ou no metrô, vai pegar, você tem aquele pipoquinha, aquele cheirinho, você vai pegar aquele seu cartão para passar na maquininha. Você passou na maquininha, não é aquele valor. Já está bloqueado, seu cartão, eles fazem miséria. Já aconteceu comigo isso. Comigo. Só que o rapaz deu muito azar. Muito azar. Porque a hora que ele passou, o meu cartão ele comunica pelo WhatsApp para mim. O valor. Eu falei, opa! E foi assim questão de segundos. Eu voltei lá. Você pagou quanto da pipoca? R$1.000? R$450. Um saquinho de pipoca. Saquinho de pipoca. É brincadeira. Era R$4,50. É o zerinho a mais. Foi 450. Então isso é um absurdo. Aqui está a solução.
Sim. Lembre-se disso. Chupa-cabras, não. Não. Violência, não. 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 É isso aí, estamos fazendo a nossa parte, Exato. não é? A nossa contribuição à população. Para encerrar, os Até seus mais, indicativos, a forma se as pessoas quiserem fazer um contato com você. Não, né? o contato comigo é só a ONG SOS. Parceiros do Bem. Nós. Tem um celular, tem um... Quer o celular? 98766-2425. Repetindo, 987-66-2425. Muito obrigado pela sua audiência e querendo agendar sua entrevista, 95802-5350, falar diretamente comigo sem burocracia. Violência zero, já!